O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, está uma passagem já para nós bastante conhecida, né? Mas sempre é importante, bom, escutarmos uma vez mais para confirmarmos nossa fé, mas também para percebermos coisas novas, haja vista que a palavra do Senhor sempre se renova em nosso favor, para que assim consigamos ser alcançados pela boa notícia, pelo Evangelho. O Evangelho de hoje, portanto, é continuação dos 2 dias anteriores. Anteontem, nós escutávamos Jesus pregando na sinagoga. Um homem endemoniado começa a gritar: Eu sei quem tu és, Jesus de Nazaré. Viestes para nos destruir? E aí, reconhecendo, portanto, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia, portanto, a todos aqueles que ali estavam, né, a realeza de Jesus, a atuação que o Senhor Jesus tinha naquela ocasião. Diz assim, então: Eu sei quem tu és, o diabo, tu és o Santo de Deus. Reconhecendo, portanto, a autoridade, reconhecendo quem era Jesus. Jesus, no mesmo instante, cala-te e sai dele. Porque Jesus não quer ser reconhecido pelo diabo, né? O diabo sabe quem é Jesus, mas ele não quer ser reconhecido pelo diabo. Nós podemos e temos, e o Senhor deseja que reconheçamos quem Ele é. O Senhor deseja, anseia ardentemente que nós proclamemos o Senhor. Nós sabemos quem Tu és o Santo de Deus, Tu és o Rei de Israel, Tu és aquele que veio para nos libertar, para nos salvar, aquele que nasceu, que foi colocado numa manjedoura e se fazendo pobre para nos enriquecer na graça, na vida eterna. E desta realidade, portanto, que nós começamos a escutar na terça-feira, ontem nós escutávamos então o evangelho da cura da sogra de Pedro. Depois que Jesus sai da sinagoga, vai então até a casa de Pedro e André e encontra a sogra de Pedro muito enferma, uma enfermidade a ponto de deixá-la prostrada na cama, né? De cama, e uma febre muito forte. Nós sabemos que a febre não é uma doença, ela é sinal de uma outra doença, por uma inflamação, por uma infecção, aí acaba tendo uma febre, né? Por conta desta outra enfermidade. Aqui, portanto, Jesus faz uma cura completa nesta mulher, né, a ponto de assim que ela se levanta, é curada, é resgatada pelo Senhor, naquele instante ela já se coloca a serviço, né, já se coloca em prontidão no serviço uns para com os outros. Isso prova, né, exatamente esta cura completa, não só a cura da febre, mas cura de toda a enfermidade que aquela mulher foi acometida, porque ela não vai se recuperando aos pouquinhos, né? Além da febre ser expulsa, no mesmo instante ela se levanta e já começa a fazer as coisas como se nada tivesse acontecido, né? Então a cura completa. Jesus se retira depois de ter
curado muitas pessoas e tudo mais, sai em oração. Depois desse momento de madrugada, quando os discípulos vêm ao encontro de Jesus, ele então diz: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por todos os vilarejos, por todas as cidades da Galileia, anunciando o Evangelho, pregando a boa notícia do reino, falando, expulsando demônios e curando enfermos. Mas hoje acontece, portanto, não simplesmente uma cura, mas uma purificação. É assim que era tratado a lepra naquela ocasião, né? Porque era uma doença maldita que raramente, poucas pessoas eram de fato curadas, né? Ela era uma doença, ainda hoje, né? Se a pessoa não faz o tratamento, ela pode ser transmissível, né? Mas hoje tem cura, né? Nós tratamos hoje como hanseníase, não mais o nome lepra. Então, se aproxima um homem leproso. Este homem nos ensina como devemos nos aproximar de Jesus, como devemos clamar por Jesus, como devemos rezar a Jesus. Percebam que eles reconhecem, que este leproso reconhece quem é Jesus, assim como o endemoniado. Mas o endemoniado, Jesus manda calar-se. Aqui Jesus acolhe, aceita, recebe este clamor que este homem apresenta, né? Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu a prostração. Por isso que às vezes nós devemos também nos colocar ao pé da nossa cama, né? Ao momento que às vezes nos aproximamos diante do sacrário, nos colocarmos de joelhos. E eu apresentava na hora da adoração, né? Se não uma curvatura somente do nosso corpo, mas uma curvatura dos nossos corações. Às vezes muita gente pega, se ajoelha, faz promessas de descer a passarela da fé lá em Aparecida, né, de joelhos e tudo mais, mas no fundo o coração está bem distante, está reclamando, murmurando da dor e tantas coisas assim. Em geral não está assim, né? Em geral está com o coração agradecido, cumprindo aquela promessa por louvor a Deus que agiu através da intercessão de Nossa Senhora. Agora, de nossa parte, além desse prostrar-se, além deste ajoelhar-se, né, físico, também precisamos ajoelhar-nos espiritualmente. Também nossos corações precisam se colocar prostrados diante do Senhor. Aqueles que porventura não estão impedidos de se ajoelharem, né, por enfermidade, por idade ou coisas assim, o seu coração que se prostra diante do Senhor, porque reconhece quem é. No último fim de semana nós escutávamos também, né, na Epifania do Senhor, que os magos, depois de terem se encontrado com Herodes, e lembram-se, a Herodes eles não se ajoelharam, mas era rei, fizeram simplesmente uma vênia, um reconhecimento, algo assim, mas diante de Jesus, quando entraram na casa, se ajoelharam e o adoraram, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E por isso então, de joelhos, o leproso então pede, ele nos ensina: se queres, tens o poder de curar-me. Ué, padre, aqui o senhor não está dizendo, ele falou que era semelhante àquilo que o endemoniado havia dito. O endemoniado disse: tu és o santo de Deus, se queres, tens poder de curar-me. Este é o santo de Deus, ele tem poder. Assim como ele disse junto com o Pai, faça-se a luz, e a luz se fez. Assim como disse, faça-se, né, aos animais da terra, da água e do céu. O Senhor tem poder de curar. O Senhor tem poder de purificar. O Senhor tem poder de recriar todas as coisas. Tu és o santo de Deus. É isso que está dizendo. Mas também nós sabemos que Deus criou todas as coisas por sua vontade. Por bondade divina é que o Senhor cria todas as coisas. Também por vontade divina. Se queres, eu sei que tens o poder de purificar-me. Eu sei que tens o poder de curar-me. Minha gente,
Nós até rezamos o Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente não tem este espírito de que o Senhor tem poder de fazer. Eu sei que Ele tem poder, mas tem que fazer do jeito que eu quero, da forma que eu desejo, na hora que eu quero que seja, não é? Eu já dizia na missa do Natal, nas capelas, que às vezes nós tratamos Deus como se fosse nosso animal de estimação. Ou a gente acha que nós estamos num balcão de negócio, numa farmácia, né? Ou algo do tipo. Olha, eu vim comprar uma cura assim, assim, assado, e eu pago com uma oraçãozinha, eu pago com uma penitenciazinha. Então eu quero agora, neste instante, neste momento. Se não fez, então você não é bom, então Deus é mau, então isso e aquilo outro. Então na verdade eu vou procurar outras coisas. E aí vai para cirurgias espíritas, para umbanda, para cartomantes e tantas coisas assim. Porque no fundo alguma coisa vai funcionar. Minha gente, não funciona porque eu não me derramo prostrado, se queres tens o poder de purificar-me. Nós nos esquecemos que qualquer desgraça se aproxima de nós, é permitida por Deus, e se ela é permitida por Deus, não foi enviada por Ele, mas se Ele permitiu, é para o nosso bem. É porque daí Ele sabe retirar coisas boas. É como se fosse uma árvore que a gente poda, né? Que a gente retira os galhos, visando para que ela dê mais e bons frutos, para que sejam doces. Imagina uma videira, por exemplo, uma vinha de uvas. Se a gente não tira aquele monte de folha que ela produz, ela gasta toda a energia com as folhas e as uvas vão ficando mirradinhas, vão ficando azedas, né? Então tem que tirar aquela quantidade enorme de folhas. Mas a planta sofre nesse momento, né? Ela pena naquele momento, sofre por aquilo. Mas é necessário, não é que é bom, não é que é algo interessante. É necessário para que dê bons frutos. Assim também acontece na nossa vida. Às vezes, nós precisamos compreender que os sofrimentos, as dificuldades que passamos, é esta poda, né? Esta necessidade que temos que ter e passar para que consigamos dar bons frutos, frutos doces, frutos agradáveis. E percebam que os frutos sempre são para os outros, nunca somos para a gente. Se a gente quer bons frutos, a gente tem que se aproximar das videiras, daqueles que estão plantados no Senhor, daqueles que também são podados por Jesus, para que assim a gente possa experimentar do doce, da fruta boa, agradável ao nosso paladar. Meus irmãos e minhas irmãs, e olha, nós estamos ainda nos primeiros versículos, né? O Senhor, logo depois, cheio de compaixão. E aqui só este evangelista apresenta esta palavra. Se a gente pegar o evangelista Lucas, ele faz e descreve exatamente esta passagem, ele não usa isso aqui. Ele só diz direto: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. Marcos faz questão de dizer: Jesus, cheio de compaixão. Por que isto? Compaixão é sentindo a paixão do outro, sentindo a dor do outro, sentindo a mesma coisa do outro. São Paulo nos lembra que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo nosso Senhor. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus, antes disso, antes de nos convidar a ter os mesmos sentimentos dele, ele mesmo sente a nossa dor, ele mesmo sente na pele o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Por isso que ele assume a nossa condição humana. Jesus se compadece, tem compaixão, sente as mesmas dores nossas. Compaixão é um estremecer das entranhas. É isso que quer dizer na língua grega, inclusive. É um estremecer das entranhas, é uma dor de entranhas. Mas é uma dor que não nos traz medo, é uma dor que nos impulsiona a fazer alguma coisa, né? É alguma coisa que nos... Sabe aquela... A mãe, quando... Não sei se já viram aqueles vídeos, né? Que uma criança está sendo atropelada, algo assim, a mulher vai lá e ergue um carro.
é essa dor de entranha, sente a mesma dor do outro e faz alguma coisa. Jesus sente compaixão, dor de entranhas, que brota daqui de dentro e faz alguma coisa. Jesus então sente cheio de compaixão, estende a mão e toca nele e diz: eu quero, fica curado. Minha gente, Jesus que se inclina, lembram-se dos verbos que nós escutamos ontem, né? Jesus aproximou-se, segurou na sua mão, ajudou-a a levantar-se. Os 4 verbos, né? Aqui, Jesus age quase que da mesma forma. Ele se inclinando, se aproximando, ajudou-a. Ajudou este homem, toca nele, e então fica curado. Na última segunda-feira celebrávamos a festa do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele, quando toca na água, a água fica santificada. Nós, quando somos tocados pela água, nós somos santificados com o sacramento do batismo. Não é isso? Jesus, quando toca um leproso, ele santifica, purifica, cura o leproso. Se nós tocássemos, nós seríamos alcançados pela lepra, pela impureza, como era entendido especialmente naquele tempo, naquele momento, não é? Pois bem, neste momento então Jesus tocando nele, diz: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desaparece e ele ficou curado. Percebam que não vai curando aos pouquinhos. Não é que ele ficou 3 semanas, 1 mês, 1 ano sendo curado, restaurado. Na mesma hora, no mesmo instante, o homem ficou curado. Em outra passagem a gente vai escutar que tem 10 leprosos, né, que vêm até Jesus, ficam um pouquinho de longe, Jesus não toca neles, fala só com a palavra, vá até lá, e aí eles vão, no caminho eles ficam curados, né? Há aqui esta diferença, Jesus que cura só com a palavra, ele não precisa tocar, mas ele quer tocar, ele quer aproximar-se de nós. E como que Deus se inclina e toca a nossa vida hoje? Através dos sacramentos. A igreja é o sacramento de Jesus Cristo, e através dela, os 7 sacramentos tocam a cada um de nós. O batismo, a Eucaristia, o crisma. Percebam que todos estes sacramentos eles precisam ser tocados. Nós tocamos, somos tocados pelo Senhor. No batismo, a água que nos toca. A Eucaristia, o Senhor que é inserido na nossa vida. Nós comungamos este pão e vinho. No crisma, nós somos tocados pelo Espírito Santo através do óleo, da presença e imposição das mãos do nosso bispo. Enfim, na unção dos enfermos, o óleo que é passado na nossa fronte, nas nossas mãos. No sacramento do matrimônio, o toque do esposo e da esposa que faz com que esse relacionamento seja um só. E cada um dos sacramentos, este toque que o Senhor nos dá para nos libertar das nossas lepras. Por isso que não adianta, não é suficiente uma fé de internet, por exemplo. Ela nos ajuda, mas tem gente que acha que somente assistir missa em casa é suficiente. Que hora que comunga? Jesus é real, não é virtual. Jesus é real, ele precisa fazer, impulsionar a nossa vida. E ele quer nos tocar. Jesus está em todos os lugares, obviamente, mas de modo mais perfeito, mais real nos sacramentos e de modo excelente na Eucaristia. Por isso, irmãos e irmãs, a exemplo deste homem leproso, saibamos reconhecer a vontade e o poderio de Jesus, saber que tudo tem o seu momento, que devemos depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, e antes de pedirmos que algo se afaste de nós, seja uma situação de sofrimento, de dificuldade, Senhor, dá-me a graça, se o Senhor permitiu, que eu compreenda, que eu tenha discernimento de que isso possa me ajudar em algo. Porque se o Senhor permitiu, em algo eu devo crescer.
Em algo eu devo ser impulsionado, dar passos em direção a Ti. Que eu seja rápido nisso, né? Que eu entendendo o mais rápido possível essa realidade, aí sim o Senhor afaste esse sofrimento, esta dificuldade, este problema, para que eu possa glorificar a Tua presença no meio do povo. Que Nossa Senhora interceda por nós e São José não nos desampare.